Bom, gravando todos, então bom dia. Eu vou gravar a aula sobre estática dos sólidos e essa aula faz parte da continuação da nossa programação, do nosso planejamento, que falta a estática dos sólidos, depois de gravitação, depois de hidrostática, a gente fecha o conteúdo do ano, de acordo com a nossa organização. Bom, e a ideia, como a gente vai falar de estática dos sólidos, estática dos sólidos, vamos lembrar da formação da palavra estática, né? Estática tem a ver com parado, repouso. E quando fala disso tudo, nós lembramos de equilíbrio. Então, uma palavra que estará sempre presente em estática dos sólidos são as condições de equilíbrio. É o equilíbrio, tá? Então, quando a questão falar um corpo está em equilíbrio, uma situação está em equilíbrio, meu sistema está em equilíbrio, ele vai estar parado, você vai ter que identificar que tipo de equilíbrio tenho. Então, quais são as condições de equilíbrio que existem? Nós temos duas condições de equilíbrio. Vou escrever aqui, ó. Condições de equilíbrio, tá? E as duas condições de equilíbrio é, primeira, eu tenho um equilíbrio de translação. Eu vou definir cada uma depois nas próximas páginas, tá? Equilíbrio de translação. O que é esse equilíbrio de translação, né? Quando a gente fala na palavra translação, a gente lembra logo de movimentos planetários, né? Da Terra rodando em torno do Sol, que é o movimento de translação. Porém, cara, translação não é só o movimento de rodar em torno de outro. Translação, transladar, significa um movimento relativo. Significa um se movimentando em relação ao outro. Então, por exemplo, a minha mão está transladando em relação à outra mão. Está fazendo um movimento de translação. Foi mal, espirrei de novo. E aí, então, translação é um movimento relativo. Então, quando um corpo está em equilíbrio de translação, o que quer dizer isso? Que a minha, está aqui em verdinho, força resultante é nula. E o que significa isso ainda? Né? Se minha força resultante é igual a zero, nós temos qual lei de Newton? Nós temos a primeira lei de Newton, que é o princípio da inércia, tá? Então, quando eu tenho um equilíbrio de translação, meu sistema está em equilíbrio, está parado, eu somo as forças e tem que dar zero. A minha outra condição de equilíbrio é equilíbrio de rotação. E mesmo sabendo que o Renatinho chegou a falar algumas coisinhas sobre momento, sobre torque, eu vou falar como se fosse a primeira vez, tá? Porque em alguns desses assuntos de força magnética e tal, tem alguns tópicos que podem ser falados. Mas, quando eu falei em equilíbrio de rotação, nós vamos estudar um novo conceito, o conceito de momento, que eu vou definir já já, tá? Onde o momento resultante é nulo. E se meu momento resultante é nulo, nós vamos representar MR igual a zero. Mas, professor, o que é momento? Como é que funciona isso? Já, já eu vou falar. Antes, vou falar o seguinte, eu vou dividir cada um desses. Então, o meu primeiro item que eu vou colocar vai ser o equilíbrio estático de um ponto material, que seria equivalente ao equilíbrio de translação, ao primeiro item. Então, equilíbrio estático de um ponto. Marcelo, será que você pode voltar só para tirar uma foto rapidinho? Lógico. Foi, obrigada. Nada.
equilíbrio estático de um ponto material. E quando se fala em ponto material, podemos também chamar de partícula. O que é ponto material e o que é partícula? É a análise de um determinado objeto onde nós desprezamos as suas dimensões. Então, quando as dimensões não são consideradas. Marcioli, Oi. desculpa que eu ainda não entendi esse negócio de equilíbrio de rotação. Tipo, que momento resultante? Eu esqueci isso. Rapidinho, só escrever aqui. Consideradas. Então, ó, a letra A, eu estou falando do equilíbrio de translação. A letra B, eu falo do equilíbrio de rotação. Você não entendeu o de translação? O primeiro mesmo? Isso. Não, eu não entendi o de rotação, porque eu não sei o que seria o momento resultante. São os vetores, sabe? Então, o de rotação, que é o momento resultante, eu vou explicar do zero daqui na letra B. Ah, tá. Então tá. Tranquilo? Obrigada. Não, beleza. Então, ó, o de rotação é a letra A. Então, essa aqui é equivalente à letra A, isso aqui é equivalente à letra B. Tá? Então, o equilíbrio de translação primeiro. Beleza? Então, no equilíbrio de translação, nós vamos considerar como se fosse o equilíbrio de um ponto material ou partícula. O que é um ponto material? O que é uma partícula? Eu coloquei, as dimensões não são consideradas. Vamos lá, vamos dar algum exemplo da definição dessas palavras. Um carro, ele pode ser considerado como um ponto material ou como uma partícula quando nós desprezamos as dimensões do carro. Por exemplo, daqui do Rio de Janeiro a São Paulo, de carro, vamos supor que dê aproximadamente 5 horas, quando uma pessoa segue as leis de trânsito, não avança a velocidade, e vamos supor que não tenha trânsito e engarrafamento, tá? Importa o tamanho do meu carro. Se eu tenho uma moto que anda 100 km por hora, se eu tenho um carro popular que anda 100 km por hora, se eu tenho uma mega picape ultra power grande picape que anda a 100 km por hora, ou um caminhão carreta que anda a 100 km por hora, se eu sei que todos esses carros, caminhões que eu falei, se eles seguirem a mesma velocidade com essa mesma distância, não importa se eu tenho um carro, moto, carro popular, picape, caminhão, não importa. Então, nesse caso, esses são considerados naquele momento como ponto material, como uma partícula, onde não há necessidade de eu entender quais são as suas dimensões para poder fazer os ciclos de conta. Porém, esses mesmos podem ser considerados como um corpo extenso. E o que é corpo extenso? Eu vou escrever isso na letra B, o corpo extenso. Corpo extenso é quando as dimensões são valorizadas, quando elas são consideradas. Por exemplo, um carro vai ultrapassar um trem. Eles estão numa pista paralela. Qual o tempo de ultrapassagem? Poxa, para eu entender o tempo de ultrapassagem, eu tenho a dimensão do trem, a dimensão do carro, né? Eu vou do Rio para São Paulo e quero chegar em São Paulo, vou estacionar dentro do meu apartamento. Poxa, se eu for uma moto, eu consigo. Se for um carro popular, talvez consiga. Se for uma picape, já não sei. Um caminhão, nem pensar. Então, eu dei 2 exemplos que os mesmos objetos podem ser considerados como ponto material ou partícula ou um corpo extenso, tá? Então, essas palavrinhas estão sempre presentes na física, na análise das questões. Bom, mas vamos voltar. Equilíbrio de um ponto material. Equilíbrio de algo que eu não vou considerar a sua dimensão. Eu vou dar 2... Então, eu vou dar 2 exemplos. Primeiro passo. Estou considerando que a minha força resultante é igual a zero. Então, exemplo 1. O exemplo 1. Vou dar um exemplo clássico aqui, onde eu tenho uma esfera parada presa num fio. Pode perguntar à vontade, tá, gente? Por favor. E aí, a pergunta: quais são as forças que atuam na esfera? Tá parada ali. Eu tenho o peso, tenho a tração. Ok, mais nada. Se tá parado, eu sei o quê? Eu sei que a força resultante é igual a zero. Então,
força resultante é igual a zero, e eu posso falar que meu peso é igual à tração, né? Até aí tudo bem. Mas, poxa, por quê? Na força resultante é igual a zero, eu tenho duas forças opostas. Gente, é porque eu escolhi o referencial. Se meu referencial, por exemplo, para baixo for positivo, então tudo que é para cima é negativo. Então vai ficar o quê? Peso é positivo, menos tração, que é negativo, dá zero. Então, peso é igual a tração. Ok, exemplo clássico, fácil. Ah, professor, eu quero é mais. Então, toma ali. Um exemplo um pouco mais complexo. Assim, por que nesses casos a gente faz peso menos tração? Sempre assim, tipo... Desculpa? Por que a gente faz peso menos tração e em vez de tração menos peso, por exemplo? Pode ser tração menos peso, sem problema nenhum. É que nós escolhemos normalmente o referencial para baixo positivo, como se fosse o mesmo referencial da aceleração gravitacional. Mas se você colocar para cima como referencial positivo, ficaria o quê? Tração menos peso é igual a zero, ou seja, tração é igual a peso. Peso é igual a tração. Dá no mesmo. É questão de eu escolher o referencial para começar a fazer o problema. E normalmente nós pegamos o mesmo referencial da aceleração gravitacional, mas não é regra não, tá? Você pode colocar o contrário. Foi? Sim, obrigada. Nada. Um exemplo 2 é o seguinte, ó. Vou fazer aqui 2 fios. Calma aí, deixa eu pegar aqui uma corzinha laranja. Esses fios estão presos em um suporte no teto. Visão meio clássica. Sendo que eu conheço algumas informações. Eu sei que aqui é um ângulo de 30 graus e aqui é um ângulo de 60 graus. A pergunta eu tenho 3 fios. O fio 1, o fio 2 e o fio 3. Quais são as trações em cada fio, né? Ou seja, quanto vale tração 1, quanto vale tração 2, quanto vale tração 3? Vamos supor que essas sejam as perguntas. Beleza? Vamos supor que você saiba a massa, se a gravidade, tá. Primeiro passo, vamos marcar as forças que atuam a partir desse ponto aqui. Eu tenho o peso. Vou dar uma outra corzinha aqui, vou dar um roxinho. Eu tenho a minha tração 3. Eu tenho a minha tração 1. Eu tenho a... Calma aí. A minha tração 2. Beleza? Primeiro passo, está parado. Está em equilíbrio. Está em equilíbrio, eu tenho que minhas forças opostas são iguais. Então, olha só na vertical. Na vertical, eu tenho que no bloquinho, eu tenho a tração 3 para cima. Né? Está parado. O que eu posso falar em relação à relação entre a tração 3 e o peso? A tração 3 é igual ao peso, né? Então, a primeira informação, vou até a tração 3, eu posso falar que é igual ao peso. Assim, você botou, tipo, 2 trações 3, porque uma seria no ponto, outra no bloco? É isso? Repete a pergunta, desculpa, não ouvi. Ah, tá. É que você botou 2 T3. É porque uma é no ponto e outra no bloco? Então uma no ponto e outra no bloco. E é o mesmo fio. Se é o mesmo fio, é a mesma tração. Então tá, obrigada. Perfeito. Eu poderia até escrever, no lugar da T3, o peso aqui. Eu poderia falar que meu peso é aqui para baixo. Dá no mesmo. A força que atua lá é a mesma ali, né? Porque essa força é tensionada devido ao peso. Tá? Beleza. Agora tem que lembrar de decomposição de vetores para poder continuar ali. E de 2 paralelas e uma transversal. Não sei se todos lembram, mas eu vou rapidamente lembrar. Se eu tiver aqui, por exemplo, uma força oblíqua, uma força F, e eu conheço o ângulo θ. Quais são as componentes? Eu tenho uma componente horizontal e uma componente vertical.
E qual é o valor de cada componente? Aqui é F vezes cosseno θ e aqui é F vezes seno θ. Nós falamos isso lá no início de decomposição de vetores, né? Nós temos que usar esse tipo de conceito para poder entender melhor essa questão, tá? Então, partindo do ponto que você sabe disso, vou apagar aqui. Vamos começar a pensar nesse referencial aqui. Eu tenho que traçar quais são os eixos de referência. Eu vou desenhar aqui, com o azul, um pontilhado aqui assim, e outro pontilhado aqui. Vocês conseguem reparar duas paralelas e uma transversal? Duas paralelas e uma transversal. Ou seja, sabendo disso, eu posso afirmar que esse meu ângulo aqui também é 60. Então, informação, eu sei que aqui é 60 graus. E a mesma coisa do outro lado. Duas paralelas e uma transversal. Ou seja, aqui é 30 graus. Tá? Então, vou escrever agora. Aqui é 30 graus. O T1 é uma força inclinada, é uma força oblíqua em relação ao nosso referencial de escolha. Então, o que eu faço? Eu tenho que pegar esse T1 e decompor, dividir ele. Dividir como? Como? Assim, ó. Uma componente. Tá até mais grosso, ó. Nossa, tá muito grosso também. Uma componente para cá. Calma. Para cá. E uma componente para cá. Então, ó, essa componente verde são as componentes do T1. Então, qual é a componente que está com o ângulo? T1 vezes cosseno de 60. Qual é a componente que está sem o ângulo ali? T1 vezes seno de 60. Essas são as componentes do T1. Vou fazer a mesma coisa com o T2. Vou pegar uma outra cor, pegar um salmão, uma componente para cá e uma componente para cá. Então, qual é a componente que está com o ângulo ali? T2 vezes cosseno de 30. E a outra, T2 vezes seno de 30. Então, você vai reparar o seguinte. Eu vou só reforçar ali embaixo. Embaixo eu tinha o quê? O T3. Então, repare. Nesse meu sistema de referências agora, se eu desconsiderar esse aqui e esse aqui, eu tenho o quê? Eu tenho duas forças para cima, que são as duas componentes. Eu tenho duas forças na horizontal, só que uma para a direita e outra para a esquerda. E tenho uma força para baixo. Se está parado, se está em equilíbrio, o que eu posso falar? Que as minhas forças, a soma das minhas forças é igual a zero, pela primeira lei de Newton. Então, agora vamos começar a escrever isso. Então, calma aí, deixa eu só mudar aqui. No equilíbrio, podemos falar que a força resultante é igual a zero, de acordo com a primeira lei de Newton. E aí nós vamos separar uma coisa em cada setinha aqui, ó. Eu vou separar aqui. A força resultante no eixo X é igual a zero. A força resultante no eixo Y é igual a zero. Eu estou separando aqui em etapas só para poder... Tá? No eixo X, o que eu tenho no eixo X? No eixo X eu tenho o quê? Eu tenho, para um lado, T1 cosseno 60 e para o outro, T2 cosseno 30. Então, podemos afirmar o quê? Que T1 cosseno de 60 é igual a T2 cosseno 30. Essa é uma informação. Na horizontal. E na vertical, o que eu posso falar? Que T3, que é o peso, né? É igual à soma das duas componentes para cima. Ou seja, T1 seno de 60 mais T1... Pô, ficou pequeno aqui, cara. Deixa eu só... Vou escrever aqui embaixo, porque ficou pequeno. Calma aí. Vou fazer a linha divisória aqui.
Ficou meio zoado ali, né? Vamos lá. Agora ficou T1 peso é igual a T1 seno de 60 mais T1 seno de 30. E Assim, olha, acho que é T2 sendo de 30. isso. Então, perfeito. T2 seno de 30. E aí, como é que ficou a questão? Ficaria um sisteminha com duas incógnitas, duas equações. E a ideia é juntar essas equações e resolver um problema. Vê se essa questão que é mais complexa mesmo, tá, gente? Deu para captar esse exemplo 2 da letra A. Foi? É um sisteminha, vai virar sempre um sisteminha, onde eu tenho que pensar nesse equilíbrio de translação, que eu tenho que fazer a força resultante é igual a zero. Eu tenho que somar as forças igual a zero. Como é que foi? Foi isso aqui? Dá um ok no chat aí. Quem tá no áudio, liga o áudio. Quem tá não falando nada agora, fala no chat. Acho que foi. Obrigado, meninas. Beleza? Foi complicado, mas foi, né? Exatamente, né? Tô indo aí pelas três que estão falando, né? E quem tá no chat aí, até agora não falou, fala no chat também, ó. Mas vamos que vamos. Então, assim, fala. Você igualou o peso essa soma porque é igual a T3, né? Desculpa, fala de novo. Você igualou o peso, essa soma aí, do T2, T1, T2, que é igual ao T3, né? O peso é igual ao T3, isso. Ah, tá. Mas é tipo assim, como o T3 que está agindo sobre o bloco é para cima, sei lá, isso não muda o sinal de alguma coisa? Ou fica igual? Não, então, o que é T? T é a força de tração na corda. Então, essa força só existe se eu estiver tensionando a corda, se eu estiver puxando a corda para baixo. Então, ela só existe porque tem um peso. Então, o peso faz com que a corda fique esticada, né? Então, o peso é igual ao T3. Nessa análise, nós consideramos em módulo, né? Então, assim, se eu pensar só no bloco, eu estou pensando só no bloco. Peso para baixo é igual a T3 que é para cima, né? Em módulo. Mas agora a minha análise é nesse ponto aqui que eu estou marcando de azul, ó. A minha análise é aqui. Aqui eu tenho T3. E qual o módulo de T3? O módulo de T3 é igual ao módulo do peso, né? Então, eu posso colocar na equaçãozinha lá, eu posso botar aqui, T3 é igual àquilo ali. Ou peso é igual àquilo ali. Foi, Marina? Ah, tá, assim, você estava analisando o ponto. Eu fiquei confusa se era o bloco ou se era o ponto, sabe? Não, tô falando do ponto. Tá. Perfeito? Obrigada. Uhum. Nada, tranquilo. Tá, e agora, se qualquer coisa fala que eu volto para tirar um print ali, tá, gente? Vamos falar do equilíbrio estático de um corpo extenso. Então, quando falamos em corpo extenso, qual cor que eu botei? Botei vermelho ali, mas tudo bem, sem problema. Quando consideramos a dimensão dos objetos, tá? E aí, agora que nós vamos no conceito novo que se chama momento. É momento ou torque, tá? E nós representamos esse momento ou torque com a letra M, tá? Nós, falando no vestibular, beleza? A gente chama de outras letras, mas enfim, X, D, P, tá? Mas momento ou torque. E o que é momento ou torque, né? É a medida do poder de rotação de uma força. Como assim poder de rotação? Esse momento ele vai existir quando um corpo, que eu vou dar exemplos, tende a rodar. Quando se eu aplicar alguma força, a tendência natural dele é rodar para um lado. Rodar para um lado ou rodar para o outro. Então, se eu percebo que existe um ponto de apoio e alguma força é aplicada e a partir dessa força ela tende a rodar, existe momento. Então, ó, eu vou escrever isso e vou te dar um exemplo para você começar a entender melhor. Então, momento torque, vou botar assim, ó. Medida
do poder de rotação de uma força. Essa medida, ela é calculada assim, ó. O momento é igual a mais ou menos, que depende do sentido, tá? Força vezes a distância. Então, eu vou entrar em detalhes de cada coisinha aí, ó. Esse D aqui é a distância do ponto de apoio ou ponto de equilíbrio à aplicação da força. Professor, eu quero exemplos. Agora eu vou tirar 3 exemplos. A gente vai fechar a aula com os 3 exemplos. Fica tranquilo que vai passar um pouquinho, tá? Fica tranquilo, é? Uhum. Exemplo 1. Você está uma vista superior de uma porta. Como assim? Vou desenhar. Vista superior de uma porta. Estou olhando uma porta de cima, quando está aquela porta normal, que tem a dobradiça aqui, tá? E tá você e o seu irmão mais novo, ou seu priminho, querendo empurrar a porta para um lado, empurrar a porta para o outro. Tá cada um no lado da porta, tá? Então você, o teu sobrinho, tá aplicando maior força aqui, ó, no meio da porta. É uma força F1, coitadinho. Essa força F1 está a uma distância do ponto de apoio, do ponto de equilíbrio, D1. Só que você, uma pessoa que está estudando, uma aluna parqueira, que está lá não está de bobeira não, né? Vai aplicar uma força só com 2 dedinhos na outra extremidade. Calma aí. Uma força F2. Porém, essa força está a uma distância maior. D2. E vamos supor que com essa forcinha você consegue controlar. E tá lá ele, teu irmãozinho, fazendo uma força com as 2 mãos, empurrando a porta, no outro lado da porta, e você só com 2 dedinhos, sabendo que a distância que você está aplicando essa força é quase que o dobro. Gente, a força que você vai fazer é praticamente a metade, se a distância for o dobro. Pô, não entendi. Como é que funciona isso? Se você consegue reparar que aquele meu sistema está em equilíbrio, está parado, está conseguindo controlar ali, você vai reparar que no equilíbrio é um equilíbrio de rotação, o momento resultante é igual a 0. Aí eu tenho que escolher os referenciais, para onde é positivo, para onde é negativo, e a questão de escolha mesmo, tanto faz. Eu vou colocar aqui, ó, para cima positivo, para baixo negativo, só porque a Marina falou que sempre coloca para baixo positivo. Então eu inverti o referencial só de propósito, só para poder contribuir, para mostrar que dá certo. Eu tenho que escolher um referencial. Não é uma regra, horário é positivo, anti-horário negativo. Não. Não é uma... Melhorou agora. Não é uma regra. Eu tenho que escolher um referencial a partir do meu ponto de apoio. E o meu ponto de apoio é essa linha aqui imaginária. Então, tudo que tende a rodar para um lado é um sinal, tudo que tende a rodar para o outro lado é um outro sinal. Então, nesse exemplo aí, o momento 1, onde é que tem momento? Tem momento aonde tem força. Meu momento 1 vai ser positivo e meu momento 2 vai ser negativo. Então, como é que funciona? Vai ficar assim, ó. Momento 1 menos momento 2 é igual a 0. Ou seja, momento 1 é igual a momento 2. Ou seja, o que é momento, né? F vezes D? F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. E a partir disso, eu continuaria o problema. Nesse primeiro exemplo, foi
Como é que foi? Acho que foi. Eu só fico confusa, tipo assim, como é que eu sei se é o equilíbrio de rotação ou se é o equilíbrio de translação? Tipo, por que eu não poderia dizer que eu. Fala de novo, Marina. Eu só É que eu fico confusa, como é que eu sei se é o equilíbrio de rotação ou de translação que a gente vai usar? Tipo, o de tem que analisar translação. o problema, sabendo se ele tem a tendência de rodar ou não. Como é que eu vou saber se ele vai rodar ou não? Se tem um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio. Por exemplo, eu vou te dar um segundo exemplo de que é uma gangorra. Uma gangorra em equilíbrio. E, assim, você tem que analisar, tem que entender aquele problema e ver se aumentar a força ou diminuir a força, qual é a tendência, tem alguma barreira que impede. Por exemplo, se eu tiver uma parede e um quadro aqui, né? Se eu tiver um suporte aqui e nada prendendo em cima, ele tem a tendência de rodar. Até uma questão de Enem, assim, né? Então, assim, eu tenho que analisar e tentar entender a lógica do problema. Mas no problema não é muito complexo, não. Vou dar o exemplo 2. Dentro desse equilíbrio de rotação aqui, para você ver se melhora. Ó. E o exemplo 2, eu vou dar com duas situações. Estou até aumentando aqui, ó. Dois meninos, um menino e uma menina, tanto faz, duas crianças, elas estão brincando com um pedaço de madeira, uma tábua de madeira, onde eles resolveram achar um equilíbrio independente, não no seu centro de gravidade. Eu vou copiar aqui e vou colar, porque eu vou usar o mesmo exemplo duas vezes. Já vai ser o exemplo 3 já. Vão ser 4 exemplos nessa aula aqui, ó. Tá? Calma aí. Vou primeiro ali de cima. Só que um menino é muito mais forte que o outro. E aí eles repararam que se colocar o menino mais forte na região onde o braço, onde a distância do ponto de apoio é menor, ó, esse menino aqui da esquerda, ele é forte. Olha o músculo dele aqui, ó, ele é forte. Ó. Tem a perna forte também. É tanquinho também, ó. Pronto, o cara é forte. Beleza? Ele possui uma distância D1 do ponto de apoio. O outro, que é magrinho, é o menino 1, e aqui é a menina 2. Beleza? Ela está a uma distância D2. Eles conseguiram achar a condição de equilíbrio. Você sabe que, naturalmente, se está em equilíbrio, essa barra tem a tendência de rodar para um lado ou rodar para o outro. Né? Eu estou considerando, no exemplo 2, desprezando o peso da barra. No exemplo dele 3, eu vou considerar o peso da barra. Tá? A gente vai passar um pouquinho só, tá? Mas vamos lá. Vamos identificar as forças que atuam. Eu tenho aqui uma força e outra força. A força 1, que é o peso do primeiro, e a força 2, que é o peso do segundo. Se está em equilíbrio, podemos afirmar o seguinte: no equilíbrio, temos que considerar que meu eixo de referência é aqui, ó, esse ponto roxo aqui, né? Aqui é o meu ponto de apoio. Então, no equilíbrio, meu momento resultante é igual a zero. Aí eu escolho. Vamos supor que o meu momento 1 para cá é positivo e meu momento 2 para o outro lado é negativo. Então, meu momento 1 menos meu momento 2 é igual a zero. Ou seja, o momento 1 é igual ao momento 2, F1 vezes D1 é igual a F2 vezes D2. E aqui eu continuaria o problema. Vê se esse primeiro exemplo foi. Dá um ok para mim ou não. Esse primeiro exemplo. Desconsiderando o peso da barra. Foi ou não? Esse chat, eu acho que nunca, desde meio-dia, ninguém está escrevendo. Mas a gente está falando no áudio. Mas não, vocês estão falando no áudio. Mas esse exemplo foi? Isso aí?
Aham. Agora, Mas assim, então essas coisas de rotação, geralmente vai ser tipo porta, gangorra, tem tipo umas coisas que caem mais com relação a isso? gangorra, PUC e UERJ caem muito gangorra, equilíbrio, na gangorra de uma gangorra igual, gangorra diferente, ou cai considerando o peso da gangorra ou não considerando o peso. Aí eu não coloquei o peso. Agora eu vou fazer o mesmo exemplo considerando o peso da gangorra, o peso da tábua, né? Na gangorra, a tábua. Então eu tenho que botar aqui. A pessoa 1, aqui a pessoa 2 e o peso da barra bem no seu baricentro, bem no seu centro geométrico. Então, peso da barra. E aí, se eu estou considerando o peso da barra, eu tenho que considerar as seguintes dimensões. Eu tenho que considerar essa distância, D1. Eu tenho que considerar essa distância, D2. Mas eu tenho que considerar também a distância que um D3. Deixa eu só melhorar aqui, calma aí. Que é a distância do peso da barra até o ponto de apoio. Ou seja, e aonde é que está localizado o peso da barra? Aqui, ó. Se eu chamar isso aqui tudo da distância da barra, o peso da barra está sempre na metade, tá? Então, a aplicação do peso da barra, ela fica no seu ponto de gravidade, no seu baricentro. É bem no seu centro geométrico, tá? Então, quais seriam meus diferenciais? Sei lá, se eu boto para cá positivo e para cá negativo, e estou falando que está em equilíbrio, no equilíbrio, o meu momento resultante é igual a zero, e se meu momento resultante é igual a zero, vou ter o quê? Meu momento 1 é positivo, mas tudo que está do ponto de apoio para a direita é negativo, ou seja, o momento... Opa, calma aí. Menos o momento 2, menos o momento da barra. Isso é igual a zero. Eu somei os 3 momentos. Eu tenho 3 forças, eu tenho 3 momentos. Porque o peso da barra interfere nesse meu movimento de rotação. Tá? E aqui aí eu continuaria a desenrolar o problema aqui, né? F1, D1 menos. Eu posso botar, isso é igual ao restante, né? Isso é igual a F2, D2 mais. O que é a força? É o peso da barra vezes D3. E aí eu continuaria o problema. Esse exemplo 3, vê se foi. Tentar só até o 4 para fechar, tá? Esse exemplo 3, foi? Sério, foi, mas eu posso fazer uma pergunta meio burrinha, assim? Por favor, não existe perguntas de bobas. A fórmula do momento linear é parecida com a fórmula do trabalho, né? Tipo, tem alguma relação? Não é igual ao trabalho. A letra é a mesma, né? Trabalho é a força vezes o deslocamento, tem que estar em movimento. Momento é a força vezes a distância ao ponto de apoio. É uma distância e não está em deslocamento, está em equilíbrio, né? É que as letras, nós usamos até as mesmas, né, letras. Mas uma coisa, tanto que a abordagem matematizada é diferente, né? A abordagem matemática são grandezas diferentes, né? Tem questão do produto vetorial, produto escalar, tem outras questões. Eu não preciso entrar em detalhes, só para poder a Maria Dora tirar um print lá. Então, assim, trabalho. Só trabalha quem desloca. Só existe trabalho se estiver deslocando. Maria Antônia, quando for, fala que eu volto, tá? Só existe trabalho se tiver um deslocamento. Então, assim, esse D do trabalho é o deslocamento que a pessoa vai fazer, que o bloco vai fazer. Esse D do momento é a distância da aplicação da força até o ponto de equilíbrio, até o ponto de apoio. Foi? Melhorou, Clara? Foi sim, obrigada. Você olha. Nada. Ó, e aí tem o exemplo 4, que é para fechar. O exemplo 4 fala o seguinte, ó. Se eu tiver aqui uma circunferência e nessa circunferência 3 pontos. O ponto 1 aqui, o ponto 2, o ponto 3
e o ponto 4. Em cada circunferência há uma barra, né? Aqui a barra 1, barra 2, barra 3 e barra 4, tá? Onde eu conheço o tamanho de cada barra. Então, eu vou chamar aqui, calma aí, deixa eu só melhorar aqui, de D1, de D2 é o tamanho da barra, tá? De D3 e de D4. Aí, em cada barra, eu aplico uma força. E vamos supor, na barra 1, eu aplico uma força aqui. Na barra 2, eu aplico uma força aqui. Na barra 3, eu aplico uma força aqui. E na barra 4, eu aplico uma força aqui. Eu só escrever aqui, ó. F1. Eu tô confusa com essas barras, elas são tortas mesmo. Oi? Eu tô confusa com essas barras. É pra elas ficarem tortas, assim? Sim, aleatórios, assim. É tipo, o que é isso? É uma roda? É, uma roda. Pode ser uma roda, um brinquedo. E calma aí, eu parei de compartilhar sem querer aqui, né? Ah, não, voltou. É que no meu sumiu aqui. Tá. É uma roda qualquer, e aí pode ser até um parafuso, alguma coisa de roda de bicicleta, um brinquedo onde tem uma barra qualquer aqui, e estou aplicando uma força. Será que essa força aqui, ela vai fazer com que essa minha roda rode? Será que essa força aqui, F1, ela vai fazer com que minha roda vá rodar ou não? Entendeu? A ideia é, essas forças independentes, elas vão contribuir para o movimento de rotação da minha roda? Sim ou não? Como é que funciona? Né? Essa é a ideia dessa análise. Tá? E aí, vamos lá. Primeiro passo. O momento, o torque, ele para ser de maior eficiência, essa força tem que ser perpendicular ao braço, perpendicular ao suporte. Então, olha o meu caso 1. No caso 1, se eu perguntar qual é o momento 1, meu momento 1 vai ser o quê? A própria força vezes a distância ao ponto de apoio. E a minha distância ao ponto de apoio, aqui é o ponto de apoio, aqui é essa aqui, deu 1. Tá? Olhe o meu D2. O meu D2, falta informação. Eu preciso saber, por exemplo, o meu ângulo, né? E se eu tenho, em relação à minha barra, uma força inclinada, eu tenho que decompor. Decompor como? Uma componente para cá e uma componente para cá. Se eu conheço ali meu θ, uma componente vai ser F cosseno θ e a outra F seno θ. E qual é a força que está perpendicular ao suporte, a minha barra? F seno θ. Então, qual é a força que vai fazer com que tenha torque? Meu momento 2 vai ser F2 seno θ vezes a distância ao ponto de apoio, D2. Então, é essa força aqui que eu vou considerar que atua, que vai atuar no momento. Uma força perpendicular. Tá? Olha a força 3. Fala. É sempre perpendicular a força que vai mover? Se estiver inclinada, eu tenho que fazer a componente para achar perpendicular. Perfeito. Obrigada. Nada. A 3, ela contribui para rodar? Ela contribui para alguma coisa? A 3? A força 3? Sim ou não? Não, né? Não. Então, meu momento 3 é igual a 0. Eu tenho distância e tenho força. Só que elas não estão interagindo ali. Foi? E olha a 4. A 4. Interfere também? Não, a 4, eu estou aplicando a força no ponto de apoio, que nada interfere. Então, também é 0. Tá? Então, assim, a ideia era mostrar esses 4 momentos. Agora, existe um teorema que não necessariamente é aplicado nessa questão para fechá-lo de vez, que é o teorema, não sei falar, tá? Varignon, não sei se fala, Varignon, sei lá. Sério, rapidinho. Essa 4 é 0 só porque, tipo, não tem distância entre a força e o apoio, aí fica 0? Perfeito. Não há uma distância entre a aplicação da força e o ponto de apoio.
Esse D do momento é o quê? É a distância entre a aplicação da força e o ponto de apoio. Se não há distância, não há momento. É como se você fosse abrir a porta aplicando uma força na dobradiça. Você não vai abrir a porta se você aplicar a força na dobradiça. Entendeu? Aham. E esse 3 é 0 por quê? Só porque, tipo, é reto, sei lá. É, porque não é perpendicular. Essa força tem que ser perpendicular. Tem que ter um ângulo de 90 graus para ser mais eficiente entre a força e a aplicação. E o braço, né? Essa distância aí. Ah, tá. Olha, a barra roxa, a barra 4, ela tá presa pelo lado direito ou tá presa pelo lado esquerdo? No ponto 4 aqui, ó, no ponto que tá Ah, tá. Ah, tá, obrigada. Nada, aqui. Show. E esse teorema fala o seguinte, que o meu momento resultante é igual à soma dos momentos. É só para falar, ou seja, o momento resultante é igual ao somatório dos momentos que atuam no meu sistema. Então, num sistema em equilíbrio, o meu momento resultante é igual a zero. E aí, num sistema que não é em equilíbrio, não vai ser o caso, não vai cair. É a dinâmica do movimento circular, né? Aí, isso, quando você estiver na faculdade de engenharia, tu vai ver isso em momento de inércia, que é o nome da matéria que tu vai ver em Física 1, na terceira prova. Tá? Então, com isso, eu vou parar a gravação, tá? E